Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, já sabe, né, cara? Aquele canal não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você, chega curtindo, comentando e se inscrevendo na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, hoje foi a primeira votação sobre o potencial construtivo de São Januário, tá? É o que vai ajudar no financiamento desta reforma de São Januário, para colocar ele bonito, mais bonito ainda, né? Porque ele já é bonito, mais bonito ainda, ampliado, né? Passar de 20 mil lugares para 47 mil, mais do que dobrar, tá? Importantíssima essa reforma. Primeira votação na Câmara Municipal do Rio, tudo ok. Inclusive, o vice-presidente de futebol do Flamengo, vereador, votou a favor do potencial construtivo de São Januário. Lembrando a importância dessa votação, é o que vai ajudar no financiamento da reforma de São Januário. Falando em grana, o Vasco estava conversando com a Puma para ser a nova, né, fornecedora de material esportivo, mas a conversa deu uma esfriada. A Puma também renovou com o Palmeiras, né? E negocia também com o Santos, né? Então, deu aquela esfriada com relação ao Vasco, mas o Vasco encerra seu contrato com a Capa no fim desse ano, tá? O Vasco procura uma fornecedora top de linha com relação a material esportivo. O Vasco não está satisfeito com a Capa, tá? Com relação a valores, a Capa paga muito pouco, são 600 mil reais anual, maluco. Acredita numa parada dessa? A Adidas paga 90 milhões pro Flamengo, com bônus, né? Pode chegar até 90 milhões. A Puma paga 60 milhões pro Palmeiras, maluco. Lá no São Paulo, a New Balance paga 50 milhões. A Nike paga 30 milhões pro Corinthians, tudo anual. A Capa paga 600 mil pro Vasco. Tá de brincadeira, maluco. Tem que arrumar logo uma outra fornecedora de material esportivo e que pague, né, ao Vasco o que as outras tops, né, o que as outras grandes pagam aí para os outros clubes grandes do futebol brasileiro. E outra, importante o Vasco fechar um novo contrato, tá? Primeiro que a Capa tá acabando o contrato, tá? Importante fechar, porque aí consegue antecipar uma graninha e tal, puxa para esse ano, para não passar sufoco no ano de 2024, tá? A gente já sabe que não vai ter aporte e ainda não tem novo investidor. Então é importantíssimo também esse dinheiro aí do novo material esportivo do Vasco. Hoje o clube anunciou o Felipe, tá? Felipe anunciado oficialmente como novo diretor técnico de futebol. Falei para vocês mais cedo, ele já conversou com o novo treinador. A gente deve ter uma reformulação de elenco. Alguns jogadores dispensados, tá? Alguns jogadores que no entendimento da comissão técnica, junto com o Felipe, não servem para esse elenco, tá? Não vão ser utilizados, dispensa alguns, e aí o Vasco contrata outros, se reforça porque precisa reforçar o elenco para não passar mais vergonha neste campeonato brasileiro. Um dos jogadores especulados para sair é o David, atacante, mas o empresário dele falou que não tem proposta nenhuma, tá? Porque a imprensa estava falando que tinha proposta da MLS. Ele poderia ir para os Estados Unidos. Por isso, inclusive, que ele já começou a ser barrado. O empresário dele disse que não tem proposta nenhuma, que ele foi barrado por opção do Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco. Cara, é difícil acreditar nisso, né, irmão? Difícil acreditar. Só mostra e esfrega na nossa cara que esse Álvaro Pacheco veio pro Vasco sem conhecer nada, maluco, nada do Vasco, nenhum jogador, nada, irmão. Que vergonha, um profissional assumir um clube do tamanho do Vasco, topar uma proposta financeira dessa, uma proposta de trabalho dessa. Irmão, sem estudar nada, maluco. Que isso, cara? Que absurdo, né? Que absurdo. Eu fico sem acreditar.
numa parada dessa, porque o David vinha sendo titular e vinha bem. Se a gente falar aqui de time titular do Vasco, cara, ó, no meu time titular, eu entraria, agora já sabendo, ó, 3 zagueiros não dá certo, esquece! Tem que povoar esse meio de campo, colocar uns 3 volantes nesse meio de campo, né? Mais o Payet ligando e 2 atacantes. Então seria meu time titular, tá? Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Medel e João Vitor na zaga. Esquece, maluco, o negócio de Michael. Deixa o Michael sentadinho no banco um pouquinho. Tem ido muito mal, falhou contra o Fortaleza, falhou contra o Flamengo. Deixa ele quietinho no banco um pouquinho. Bota também o Léo no banco um pouquinho, falhou pra caramba também contra o Flamengo. Tá? Bota João Vitor, que foi expulso no lance de falha do Léo, que passou a bola errada, tá? Então, deixa o João Vitor, deixa o Medel, que é uma liderança ali na zaga. Então, Paulo Henrique, meu time titular, tá? Paulo Henrique, Medel, João Vitor e Piton. Meio de campo, 3 volantes. Esforza é o primeiro volante. Hugo Moura. Ah, mas ele foi expulso contra o Atlético Paranaense. Foi, mas ele jogou bem naquele segundo tempo contra o Fluminense também, tá? Vamos colocar o cara de titular. Se ele tiver em forma, claro, né? Se ele tiver em forma, se ele tiver pesadão, não dá para jogar desde o início. Espero que esteja, né? Já passou um tempo que ele chegou, né? Já deu tempo dele entrar em forma, tá? Para ajudar o Vasco, igual ajudou naquela partida contra o Fluminense, quando jogou só 45 minutos, tá? Já passou um tempo, tá em forma, tem que ser titular, porque não tem outra. A gente precisa de 3 volantes de marcação, cara. Galdames não dá, irmão. Zé Gabriel não dá, os 2 não marcam ninguém. Tem que ser Esforza, Hugo Moura e o terceiro, Matheus Carvalho. Na frente, 4-3-1, Payet ligando o jogo pro David e o Verratti. Esse é o time titular, irmão. Esse é o time titular. E aí você vai pensar em peças de reposição para segundo tempo, tá? Por enquanto, tem o Adson, que inclusive vai estar à disposição do Álvaro Pacheco para esse jogo contra o Palmeiras, mas é um jogador que sente muitas lesões musculares, parece de vidro, tá? Então não dá para entrar de titular, deixa o Adson para um segundo tempo. Tem o Cleiton, que quando entrou se mostrou muito esforçado. Tem o Pumita Rodrigues, que não dá certo lá atrás, a gente espera sempre que ele seja testado na frente. São as minhas, né, minhas opções, meu time titular e as minhas opções para segundo tempo, tá? Tem o Eric Marcos, que eu gosto, né? Atacante jovem da base. Quando entra, ajuda, vai bem e tal. Acho que merece mais oportunidade esse garoto. Só que quando ele entra no fogo, vai mal e a galera, ó, cospe marimbondo em cima dele, né, irmão? A galera tem que pegar mais leve com a molecada da base. Ryan, esses dias aí, ontem, tomou dedo na cara. Maluco, tem que tomar cuidado com as críticas com relação à molecada, né? Moleque de 17 anos aí queima o moleque. Queima o moleque é um ativo do Vasco. A gente tem que tomar muito cuidado. Agora, irmão, conhecendo o elenco, eu iria com esse 4-3-1-2, tá? 3 volantes, Payet, David e Verratti. Quero ver o que esse treinador vai arrumar para a próxima partida do Vasco. Com relação a Coutinho, ó, se reuniu com o Pedrinho, hein? A reunião saiu, a reunião existiu, porém, ninguém falou nada, todo mundo quietinho e tal, dizendo que é para não atrapalhar as negociações, tá? Que a gente espera que dê tudo certo. Lembrando que o Coutinho ainda vai tentar uma rescisão amigável com o Aston Villa, tá? O Aston Villa não conta com o jogador, o Aston Villa não quer gastar dinheiro com o salário alto do Coutinho, tá? E o Aston Villa ainda deve uma grana para o Coutinho. Então o Coutinho ainda vai tentar essa rescisão amigável, dando certo, tranquilo, vai estar livre no mercado, vem para o Vasco está topando aí uma redução salarial de 70%. Se não der certo a rescisão amigável, Coutinho vem por empréstimo, opção de compra, tá? Mas ele vem, irmão, ele vem, e a gente vai ficar de olho no mercado, porque o Vasco precisa não só do Coutinho, mas de outros jogadores também para reforçar esse elenco. Repito o que eu estou falando o tempo todo, é o que o elenco precisa de forma urgente. Além do Coutinho, mais um volante top, tá?
e um atacante de lado top também. Não sei se é o Nico Lopes, não, tá? Tá sendo especulado aí o uruguaio Nico Lopes, 30 anos, jogador que é atacante pelo lado, tá no México, tá? Mas não é o jogador que eu imagino, não, tá? Eu imagino de volante um Cuejá e de atacante pelo lado um Michael. É isso que eu imagino, irmão. Eu tô pensando grande, né? Tem que ver se o Vasco tem orçamento para trazer jogadores desse naipe. Mas precisa trazer jogadores desse tipo, tá? Para tranquilizar a gente pro restante aí da temporada. Irmão, eu queria que você comentasse se você concorda com o time titular que eu montei e com as trocas de segundo tempo. Você montaria outro time titular? Quais trocas você faria para segundo tempo? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.